iniciando a nossa quarta aula do curso de métodos A. Como eu estava falando, então, existe um outro produto envolvendo vetores que é extremamente importante, com o qual vocês devem adquirir alguma habilidade, que é o duplo produto vetorial. Ele acaba que é tão importante em algumas operações na mecânica e no eletromagnetismo, que ele recebeu, digamos, um nome próprio, tem uma regrinha própria para a gente fazer o duplo produto vetorial, que é a chamada regra do Baccabi. E é dessa maneira mesmo que nós físicos costumamos pronunciar esse negócio. Vocês já vão entender por quê. B, A e C, na verdade, são 3 vetores. E essa combinação de letras Baccabi, ela está relacionada com o resultado que a gente vai chegar aqui para o nosso produto vetorial. Ok? Então, eu vou imaginar 3 vetores. Os quais eu vou designar por A, B e C. E eu quero realizar a seguinte operação entre eles. Então, nós desejamos realizar um produto vetorial especial entre eles. Eu quero realizar o seguinte produto, ou melhor, duplo produto vetorial. Eu quero realizar o produto vetorial de A com o produto vetorial de B e C. Nessa ordem. Então, digamos que os meus 3 vetores sejam esses aqui. Digamos que o A é um vetor que aponta nessa direção e nesse sentido. Digamos que o B aponte nessa direção e nesse sentido. Digamos que o C aponte para cá. Então, primeiro, eu quero realizar o produto vetorial de B com C. Então, antes da gente começar a colocar a mão na massa e fazer conta, vamos pensar o que vai acontecer. Existe um certo ângulo, alfa, entre esse vetor B e esse vetor C. Nós vamos fazer o produto vetorial de B com C. Nessa ordem. Então, você vai construir um plano a partir desses vetores e você vai aplicar a regra da mão direita, girando do vetor B para o vetor C. Você vai orientar a sua mão direita à direita ao longo do vetor B e vai girar no menor ângulo de B para C. Se você fizer isso nessa figura, você vai ver que a sua mão vai ficar com o polegar para baixo. Então, o resultado de B vetorial com C nesta ordem é um novo vetor que aponta para cá, perpendicular a C e a B simultaneamente. Eu vou, então, chamar esse vetor de vetor D. Aí você vai pegar esse vetor D e vai fazer um produto vetorial do D com o A. Digamos que aqui tem um ângulo beta. E aí você vai ter que construir um plano formado a partir de D e A para poder realizar um novo produto vetorial e daí calcular, obter o vetor resultante desta operação envolvendo 3 vetores e 2 produtos vetoriais entre eles. Em mecânica, isso aqui acontece com muita frequência, em especial quando você tem problemas que envolvem referenciais girantes. Quando você tem objetos colocados em referenciais que giram, e aí são referenciais não inerciais, é muito comum você ter situações onde você vai ter duplos produtos vetoriais. Quem já fez Clássica 2 deve ter se deparado com essa situação. Quem não fez ou vai fazer no bacharelado, eu sugiro fortemente que faça na licenciatura. É de onde vão surgir os termos
como forças centrífugas e forças de Coriolis. São duas forças referenciais girantes que surgem a partir de duplos produtos vetoriais. Se houver oportunidade, talvez a gente mencione a respeito disso, apesar do cálculo ser bem demorado. Eu acho que nesse nosso curso não dá para perder muito tempo com isso, não. Também no eletromagnetismo tem muitas situações onde você tem duplos produtos vetoriais, tá certo? Então, geometricamente, a construção é essa. Digamos que eu tenho esses três vetores, A, B e C. Primeiro eu vou fazer o produto vetorial de B com C. Eu construí dessa forma. Eu primeiro quero construir o vetorial de B com C, pegar esse resultado e, na sequência, tomar esse resultado e fazer um novo produto vetorial com o vetor A. O fato é o seguinte. A gente vai mostrar, se não em todos os passos, mas em alguns detalhes, que esse produto ele tem as seguintes propriedades. E são duas propriedades extremamente importantes. A primeira delas, ele vai ser perpendicular ao plano formado por A e pelo outro vetor, B vec C. O B vec C nessa minha figura aqui em cima é igual a esse vetor B. Nenhuma surpresa nisso, né? Todo produto vetorial é perpendicular ao plano formado pelos vetores que o compõem. Nesse caso aqui, eu tenho um vetor A e um vetor D, que foi resultado desse primeiro produto vetorial. Então, isso não é exatamente uma novidade. Mas o segundo ponto é extremamente interessante. O vetor resultante ele está no plano de B e C. Ou seja, esses dois vetores aqui que estão entre parênteses. Ele vai estar nesse plano aqui. E a gente vai ver que ele é uma combinação linear de B e C. Eu vou fazer isso aqui do jeito, digamos, pé de boi. E eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer por meio do tensor de Leavitt-Vita. Que vai poupar um tempo desgraçado. Apesar de que tem uma coisinha a mais que vocês vão ter que aprender, que é o chamado símbolo, é o chamado delta de Kronecker. Mas, em linhas gerais, não é difícil de fazer via tensor de Leavitt-Vita, não. Então, vamos lá. Vamos tomar A vetorial com B vec C. Se você está representando o seu duplo produto vetorial dessa forma, isso significa que primeiro você tem que realizar esse produto vetorial, tirar um resultado e, na sequência, fazer o produto vetorial com o vetor A. Eu vou, então, tomar B vec C. E isso aqui vai ser igual aqui. Vou escrevê-lo como sendo Bx na direção I, mais By na direção J, mais Bz na direção K. Então, estou supondo as três componentes do vetor B, fazendo produto vetorial com Cx na direção I, mais Cy na direção J, mais Cz na direção K. Conforme a nossa aula de segunda-feira, usando o tensor de Leavitt-Vita, isso aqui poderia ser escrito da seguinte maneira. Isso aqui é um somatório nos índices I, aliás, nos símbolos, é um somatório nos índices I e J, do epsilon de I, J, K, vezes BI, vezes
CJ. Aonde? O epsilon de IJK é um número que pode assumir 3 valores. Ele é igual a 1, ele é igual a -1, ou ele é igual a 0. Quando que ele é 0? Ele é 0 se houver índices repetidos. Ele é igual a +1 se eu tiver uma combinação cíclica de índices. Aquela combinação que acompanha a sequência horária do meu relógio de 3 ponteiros. Aqui vai ficar emboladinho, gente, mas aqui o -1 vai ser uma combinação anticíclica de índices. Mas isso é apenas para a gente recapitular o que a gente viu na nossa aula passada, tá certo? Deixa eu apenas me certificar. Pois não? Eu ia perguntar se esse somatório ele não seria um somatório triplo, onde você teria o versor com o índice K, não? É isso sim. Tem que ter um somatório em IJ e um somatório em K também, para a gente poder fazer todas as combinações possíveis. Senão fica faltando a especificação do K. O K não vai ter valor nenhum no final das contas. Então, isso aqui, na verdade, acaba que é um somatório em K, acompanhado de um duplo somatório em IJ, que vai fazer a varredura nas componentes IJ. Então, teria um somatório em I e um somatório em J. É isso aqui o que indica para mim essa simbologia do somatório de I, J e K. Mas, no primeiro momento, eu não vou fazer via tensor de Leavitt-Vita, não. Vamos fazer do jeitão pé de boi mesmo, tá certo? Depois a gente começa a montar via Leavitt-Vita e vocês terminam em casa. Ora, isso aqui vai me dar um total de 9 componentes. Mas eu já vou matar algumas componentes de cara. Porque a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o produto vetorial de I com I dá 0, o produto vetorial de I com J dá 0, e o produto vetorial de K com K dá 0 também. Como são 3 parcelas aqui e 3 do lado de cá, a gente vai ter um total de 9 parcelas. Por outro lado, eu vou ter uma combinação de I com I, uma de J com J, uma de K com K, que dá 0. Essas eu já vou jogar fora, ok? Vou ficar, então, com BX na direção I, vezes CY na direção J. Aliás, fazendo produto vetorial com CY na direção J. Mais BX vezes CZ e VEC K. Depois, mais BY vezes CX, J, VEC I, mais BY, CY, J, VEC J dá 0, racha fora, mais BY vezes CZ, J, VEC K. Mais BZ, CX, K, VEC I, mais BZ, CY, K, VEC J, e por fim, BZ, CZ, K, VEC K, também vai dar 0. Ok? Ora, isso aqui então me dá o quê? BX na direção I, CY na direção J. I vetorial com J. Isso aqui vai dar BX, CY, I vetorial com J, dá o vetor unitário K. Para quem ainda tiver dificuldade com isso, escreve aqui o reloginho de 3 ponteiros com os vetores unitários nessa ordem cíclica, no sentido horário. Se você vai de I para J, você vai obter o próximo da série, que é o K. De J para K, você obtém o próximo da série, que é o I. Do K para I, você obtém o J. Percorreu no sentido anti-horário, você vai ganhar um sinal negativo. Então, BXCY na direção K, BXCZ e VEC K, ao ir de I para K,
ganha-se um sinal negativo. Então, menos bx cz e vec k. Deixa eu colocar o resultado direto. I vec k da J. J vec I, sequência também anti-horária. Então, BY, CX vai ganhar um sinal negativo. Então, menos BY vezes CX na direção K. Mais BYCZ, J vec K. BYCZ, J vec K dá o vetor unitário I. BZCX, K vec I. K vec I dá o vetor unitário J. Então, mais BZ CX, K vec I dá o seu vetor unitário J. Por fim, BZ CY, K vec J. K vec J é no sentido anti-horário, ganha-se um sinal negativo. Então, menos BZ vezes CY, K vec J dá o unitário I. Posso agrupar tudo que tem o mesmo vetor unitário, certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo bobagem. Eu estou achando que tem uma coisa errada, porque está faltando um unitário I. Aqui, ó, BYCZ, eu não sei porque eu coloquei K aqui. BYCZ vai dar o vetor unitário I, na verdade. J vec K dá o unitário I. Então, a gente fica com BYCZ menos BZCY, direção I, mais BX, BXCI, cadê os J's? BXCZJ, BZCX, então mais BZCX menos BXCZ na direção J. E, por fim, mais BXCY menos BYCX na direção K. Esse é o resultado, então, do seu produto vetorial de B com C. Se você utilizar o tensor de Levitt-Vita, você deve chegar nesse mesmo resultado aqui. Tá certo? Só esboçando para a gente treinar um pouquinho o Levitt-Vita, B vec C seria, então, um somatório triplo no epsilon I JK BI CJ. Então, isso aqui me dá o quê? Um somatório em K, que vai especificar o conjunto de coordenadas que vão aparecer no seu resultado, vezes um somatório. Aqui está faltando um vetor unitário, né? Por isso. O vetor unitário é K. A expressão... Nem vetor isso aqui era, no final das contas, né? Porque sempre dá o produto de componentes vezes um vetor unitário. Aqui estava faltando um vetor unitário, ali em cima está faltando também. Então, depois, tomem cuidado com esse ponto, ok? Então, um somatório em K, de um somatório em I, de um somatório em J, do epsilon de I, J, K, BI, CJ, vezes o vetor unitário que eu estou chamando de EK. Ora, vamos abrir isso aqui, então. Deixa o somatório em K quieto. O que te interessa é que, se o problema é em 3 coordenadas, esse somatório ele vai ser feito com o índice I indo de 1 a 3. O mesmo é verdade para o somatório em J e para o somatório em I. Para quem tem pouca prática com o somatório, faça cada somatório separadamente. Então, eu vou deixar quietinho o meu somatório em I aqui, com ele indo de 1 até 3, e eu vou abrir o somatório em J. Isso aqui vai me dar o quê, então? O meu epsilon de
I1K BI-C1 mais o epsilon de I2K BI-C2 mais o epsilon de I3K BI-C3. Tudo isso multiplicando seu vetor unitário, que vai ser somado no final das contas, o EK. Aqui também, aqui não precisa. Não. Ok? Agora eu vou abrir o somatório em I. Isso aqui vai me dar o quê? Guarda o somatório em K, indo de 1 até 3. E aí agora você vai ter somatório com I indo de 1 a 3, dessa quantidade aqui. Agora é o I que vai percorrer de 1 a 3. Então, primeiro o I vai valer 1. Epsilon 1, 1K. B1, C1. Só que aqui eu nem precisava colocar essa parcela. Por quê? Porque aqui o meu índice é um índice repetido, né? O epsilon de 1, 1K é um epsilon com índices repetidos, ele dá 0. Colocamos por preciosismo, de qualquer forma. Mais o epsilon de 2, 1K, B2, C1, mais o epsilon de 3, 1K, B3, C1. Isso aqui, então, é a nossa primeira parcela. Tudo isso, lá no final, vai multiplicar o vetor unitário EK. Mas vamos partir para essa segunda parcela. Passa agora para I igual a 2. Agora, por I na segunda parcela, né? Começando com I igual a 1. 1, 2, K. B1, C2. Mais, nem preciso colocar, mas já colocando para a gente treinar. Epsilon 2, 2K. B2, C2. Essa parcela se anula porque você vai ter índices repetidos. Mais, epsilon I 3K. Aqui você vai fazer agora o I igual a 2. Epsilon igual a 2, 3K. B2, C3. E tudo isso multiplica seu vetor unitário, que é o vetor unitário EK. Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui também. Aí, agora você tem que abrir o somatório em K. Só que eu não preciso me preocupar com essas 3 parcelas. Essas 2 parcelas já foram para o barro, né? Não estou esquecendo nenhuma, não. Estou esquecendo a 3, né? É isso mesmo, gente? 1, 1K, 2, 1K, 3, 1K. 1, 2K, 2, 2K, 2, 3K. Está faltando uma parcela, assim. Eu achei que já tinha terminado. Então, mais. O epsilon agora valendo 3. Então, mais o epsilon com I valendo 3. 3, 1K, B3, C1, mais o epsilon 3, 2K, B3, C2, mais o epsilon 3, 3K, vezes esse restante de coisas aqui. Só que epsilon 3, 3K dá 0. Então, essa parcela também vai desaparecer. Ok?
nós também não temos necessidade dessa parcela. Vou só inverter esses limitadores aqui. Então, isso aqui vai acompanhar o vetor unitário P de K. Bem, agora eu tenho que fazer a varredura em K. De imediato, quando eu olho para essa parcela que está sobrando, isso aqui me daria o epsilon de 2, 1 e K. Utilizando já esse raciocínio de que você não deve ter índices repetidos, porque senão o tensor de Leavitt-Witta se anula, você vai ter o epsilon de 2, 1, 3. O K não pode valer nem 1 nem 2. Então, epsilon de 2, 1, 3, B2, C1, vezes o vetor unitário é 3. Mais o epsilon de 3, 1 e 2, B3, C1. Vetor unitário é 2, que agora o K vale 2 para essa parcela. Mais o epsilon de 1, 2 e 3, B1, C2, mais o epsilon de 2, 3 e 1, B2, C3. Vetor unitário é 1. Aqui faltou um vetor unitário, né? É 1, 2K. Então, o K valeu 3. Aqui acompanha, então, o vetor unitário é 3. Mais epsilon de 3, 1, 2, B3, C1, mais o epsilon de 3, 2, 1, B3, C2. Essa parcela acompanha o vetor unitário E1, porque o K valeu 1. Essa aqui vai acompanhar o vetor unitário E2, porque o K valeu 2. Epsilon de 2, 1, 3. Não está com prática, não? Eu insisto, pratiquem, porque esse tensor de Leavitt-Witta torna a nossa vida bem mais simples para qualquer produto vetorial, principalmente quando o sistema de coordenadas não é especificado. Mas de 2 para 1 para 3, você faz uma rotação no sentido anti-horário. Ganha-se um sinal negativo. Então, você vai ter menos B2, C1, vetor unitário E3 é o vetor unitário K, no sistema de coordenadas cartesiano. Epsilon 3, 1, 2. 3, 1, 2 é uma permutação cíclica. Vai dar um sinal positivo. B3, C1 vezes E2, que é o vetor unitário J. 1, 2, 3 é uma permutação positiva. Vai dar mais 1 também. Isso aqui vai dar B1, C2, E3 é o vetor unitário K. Mais epsilon 2, 3, 1. 2, 3, 1 também dá positivo. B2, C3, E1 é o vetor unitário I. 3, 1, 2, também sinal positivo. B3, C1, J. 3, 2, 1, permutação anticíclica, sinal negativo. Isso aqui vai dar menos B3, C2 na direção I. Aqui tem uma combinação que está com o sinal trocado. Aqui eu coloquei 3, 1, 2. Eu errei aqui nessa combinação, moçada. O problema é achar isso aqui agora. Mas isso aqui, na verdade, vai ser 3, 1, 2 é cíclico. Isso aqui deve dar 1, 3 e 2. 1, 3, 2 é anticíclico. Então, aqui está errado. 1, 3, aqui o vetor unitário 2. Esse sinal aqui, então, não vai ser positivo. Ele vai ser negativo. E aí a gente tem a combinação correta. Enfim, isso aqui foi apenas para praticar com um produto vetorial mesmo, tá certo? Depois eu quero que vocês levem e tentem fazer em casa o duplo produto vetorial usando o símbolo de Leavitt-Witta. Aí vocês vão ver por que esse símbolo é importante. Ele torna realmente o cálculo muito mais simples do que o que a gente vai fazer na sequência.
Então, eu tinha colocado isso aqui para a gente treinar um pouquinho do Levi-Vita, mas o meu objetivo mesmo é calcular esse produto aqui. Eu fiz a primeira parcela, que é o produto vetorial de B com C. Falta pegar o resultado e fazer esse resultado com o vetor A. Então, vou fazer um novo produto vetorial. Então, A, VEC, B, VEC, C, vai ser igual a quê? Escreve o vetor A em coordenada cartesiana. AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Isso aqui vai fazer um produto vetorial com essa quantidade aqui. BYCZ menos BZCY. Então, BYCZ menos BZCY. Em qual direção? Direção I. Mais. Aí agora, vem o cara da componente J. Qual vai ser a combinação que você tem? Você tem X, Y, Z. Você tem que Z e X nessa direção fazem uma permutação cíclica. Então, isso aqui vai dar BZ CX menos CZ BX. Deixa eu só conferir se é isso mesmo ou se é o contrário. BZCX menos BXCZ. Tá certo. Mais BX CY menos BY CX na direção K. Esse, então, era o resultado do BVXC. Olhem que coisa maluca que vai aparecer. Assim como antes, a gente não vai se preocupar com aquelas componentes em que os vetores unitários no produto vetorial dão iguais. Então, I VEC I vai dar 0, não vou precisar. J VEC J dá 0. K vetorial com K dá 0 também. Mas aí eu vou ter. Isso aqui vai ser igual aqui. Isso é igual a AY BY vezes CZ menos BZ vezes CY. J vetorial com I. Agora eu vou ficar com AY vezes BZCX menos CZ BX. Quais vetores unitários? Não, aqui estou fazendo errado, né? Isso aqui eu vou apagar, gente. Isso aqui não... Desconsiderem essa linha aqui, por favor. Isso aqui não ficou legal, não, porque eu saltei umas componentes aqui, eu matei a ordem do negócio. Só um minutinho, por favor. Recapitulando, então. Isso aqui dá AX na direção I. Eu não preciso fazer com a primeira componente, mas eu vou ter AX que multiplica BZ CX menos CZ BX. Quais vetores unitários? I e J. Então, I vetorial com J. Agora eu tenho AX que multiplica
AX, BZ, CX menos AX, CZ, BX. Já coloquei essa aqui. Agora eu venho com AX, BX, CY menos BY, CX. Quais vetores unitários? I com K. Mas não há necessidade de fazer o I, VEC I, né? Então, agora eu vou passar para a parte Y. Então, eu vou ficar com AY, BY, CZ, menos BZ, CY. Então, mais AY, BY, CZ, menos BZ, CY. Quais são os vetores unitários? O AY acompanhava o J, BY, CZ, BZ... CY. BYCZ menos BZCY acompanha o unitário I. Aí agora a próxima parte em que eu vou ter a componente Y. Ela não precisa ser multiplicada com essa aqui, né? Porque J vetorial com J vai dar zero. Mas agora eu tenho AY, BXCY menos BYCX. Então, mais AY, BX, CY, menos BY, CX. O AY acompanha o vetor unitário J, BX, CY, BY, CX acompanha o vetor unitário K. Deixa eu apenas conferir se a ordem é realmente essa. BX, CY, BY, CX. Tá certo. E, por fim, agora o AZ. O AZ não precisa multiplicar a última componente, porque K vetorial com K dá zero. Mas eu preciso preservar o AZ com BY e CZ. Então, eu vou ter o seguinte. Mais AY, BY, CZ, menos BZ, CY. O AY acompanha o vetor unitário J, BYCZ, BZCY acompanha o vetor unitário I. Então, eu vou ter J vetorial com I. Mais o AY que multiplica. Aí agora vai vir a parte BXCY, se eu não estou enganado. Exatamente. AZ que... Não, aí não, porque o K vetorial com K vai dar zero, né? Então, vou ficar com AZ, BZCX e AZ, CZBX. Então, acho que eu fiz uma emboleira da porra aqui, gente. Que bosta, né? Só recapitular as linhas que eu fiz aqui, foi mal. Então, AX, BZCX, e AX, BX, CY. Então, essa aqui está ok, essa aqui está ok também. Depois, o AY vai multiplicar o BZCX, BYCZ, BZCY, esse aqui está ok também. Depois ele vai multiplicar o BZCX, aqui eu errei. Ah, não. AY, BX, CY menos BY, CX. Esse aqui está ok também. É que aqui não é AY, na verdade. Eu tenho quase certeza que vai ser o AZ. Então, AZ, BYCZ, é AZ, na verdade.
Então, AZ, BYCZ menos BZCY. E, por fim, aí aqui não é mais o AY, na verdade é AZ. Então, AZBYCZ menos BZCY. Vamos voltar aqui em cima e pegar a última linha. Então, AZBZCX menos CZBX. Então, AZBZCX menos BXCZ. O AZ acompanha o vetor unitário K, o BZCX, BXCZ acompanha o unitário J. 6 parcelas. Eu admito para vocês, essa conta é enjoadíssima de ser feita mesmo, tá certo? Então, não estranhe esses errinhos que eu estou cometendo, não. E é por isso que eu quero que vocês tentem fazer a coisa via tensor de Leavitt-Vita, porque é muito mais fácil de fazer a conta via Leavitt-Vita. Pelo menos do ponto de vista algébrico, né? Isso aqui, então, vai me dar o quê? Olha só. AXBZCX, eu vou ficar com AXBZCX menos CZBXAX. I vetorial com J dá o vetor unitário K. Na sequência, nós vamos ter mais AX, BX, CY, menos BY, CX, AX. I vetorial com K vai dar menos J, se eu não estou enganado. Aí vem a parte do AY. AY vezes BY vezes CZ menos BZ vezes AY vezes CY. J vetorial com K vai dar o vetor unitário I. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhuma linha. AY, BY, CZ. Estou esquecendo aqui, aqui está errado, né? J vetorial com I dá menos K. Então, aqui eu peguei o vetor unitário errado. Então, J vetorial com I menos K. Só para conferir o vetor unitário aqui em cima, I vetorial com K dá menos J, e I vetorial com K dá J. Em princípio, está certinho. Mais AZ, BY, CZ. Então, BY, AZ, CZ. Menos CY, do caramba, tá doido. Então, a XBX, AY, tá faltando uma componente AY. AY, BY, CZ está aqui. AY, BX. Isso está errado. É essa linha aqui. Ó. Aqui está errado, aqui também. Beleza. Então, AY, BX, CY, eu já coloquei. Não, AY, que é BX, AY, CY. Menos CX, BY, AY. E aqui vem J vetorial com K. J vetorial com K, daí. Agora vem as componentes com o coeficiente AZ.
vou ficar com CX, AZBZ, aliás, pode ser, CXAZBZ menos BX CZ AZ. K vetorial com J. K vetorial com J dá o vetor unitário menos I. Aí faltou essa linha aqui que eu tinha comido mosca nela. Vamos nela então, ok? Que dá o quê? Mais BY AZ CZ menos CY então, BYAZCZ menos CYAZBZ. Aqui eu acompanho J vetorial com I. J vetorial com I, se eu não estou enganado, é menos K. Aqui é bom tomar cuidado, porque pode ser que tenha algum problema nesses vetores aqui. O fato é que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, ok. Eu tenho que ter 6 parcelas mesmo. Aparentemente tem um pequeno probleminha nos sinais. Eu tenho 4 sinais negativos e 2 positivos. Deveria ter 3 de cada, mas pode ser a ordem dos fatores em que a coisa foi colocada. I vec J vai dar o unitário K, ok? Na primeira linha. I vec K dá menos J. J vec K dá o vetor unitário I. Então, a Y BYCZ, não, J vetorial com I dá menos K. Aparentemente, ok. J vetorial com K dá I. J vetorial com I menos I. K vetorial com J J vetorial com I dá menos K. K vetorial com J dá menos I. Bom, aparentemente parece que as combinações elas estão todas corretas. Enjoadinho mesmo, viu, gente? Simplesmente porque eu não estou vendo a tela toda, tá certo? Então eu tenho que ficar voltando na tela anterior, é por isso que esses errinhos estão acontecendo. Vocês devem ter percebido, apesar da chatice da sequência, que eu tive uma preocupação, pelo menos na maioria das parcelas, de agrupar as componentes que apontariam na mesma direção. Então, aqui eu coloquei o par AX com BX. Aqui eu coloquei o par CX com AX. Aqui, AY com BY. Aqui, AY com CY. Aqui, AY com CY outra vez. Aqui, BY com AY. Aqui tem um errinho. Esse vetor unitário aqui não pode ser o I, não. Porque tem que ter a sequência x, y, z. Se aqui as componentes têm os índices x e y, o vetor unitário tem que ser o vetor unitário k. Então é aqui que está errado. Aqui é o vetor unitário, aqui é mais k, se não me engano. E não menos k. Tem alguma coisinha aqui que está errada. Gente, eu acho que é melhor eu gravar isso aqui em separado e mostrar para vocês posteriormente qual vai ser o resultado. Eu vou colocar o resultado de cara. Pois não. Você estava falando que nesse lugar aí do CX, BY, AY tinha que ser o K? Não, aqui, pelo que eu escrevi, Kevin. BX, AY, CY. CX, BY, AY. Tá vendo? Tá faltando. Correto. Aí não é o I mesmo, não? Hã? Eu acho que é o I mesmo, não é não? O vetor unitário I. Eu estou fazendo... Eu achei mais simples fazer pelo tensor de Levi-Civita.
e eu separo as coordenadas, que eu acho que fica mais organizado, e tá igualzinho isso na coordenada aí, tá justamente isso daí. Tá exatamente igual isso aqui? Tá. Não, então eu não estou fazendo coisa tão errada, não. Obrigado, Kevin. Bom, retornando então para o que eu queria chamar a atenção, pelo menos na maioria das parcelas, vocês devem ter percebido que eu fui ajeitando as componentes do vetor A de maneira a, no final das contas, agrupar as componentes da mesma direção e mesmo sentido. Então aqui eu teria duas componentes A e B na direção X. Aqui a C e a A também na direção X. As duas componentes A e B na direção Y, as duas componentes A e C da direção Y. Depois, AY, CY, BX. Depois, AY, DY, CX. Acho que a única que eu não fiz isso foi na primeira. Mas deveria fazer. Ajuda para o que a gente vai fazer na sequência. Aqui deu BZ, e seria interessante agrupar AX, CX, e aqui o BX com o AX foi agrupado corretamente. Parece que eu só comi mosca nessa parcela aqui. É ideal fazer isso para você enxergar um padrão que está acontecendo. Começou a aparecer ao longo dessas parcelas a cara de um produto escalar, ou talvez de dois produtos escalares. Vejam só. Nós sabemos o seguinte: A escalar B seria igual a AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Por sua vez, a escalar C, que é igual a C escalar A, né? A ordem do produto escalar não importa, é igual a AX CX mais AY CY mais AZ CZ. Várias dessas parcelas desses dois produtos escalares estão aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho AYCY, eu tenho AYBY. Então, aqui nessa componente, tem uma parcela do primeiro produto escalar e tem uma parcela do segundo produto escalar. Aqui tem uma parcela do primeiro produto escalar, do segundo, aliás. Aqui tem uma parcela do primeiro produto escalar. Aqui eu tenho AZBZ, parcela do primeiro produto escalar. Aqui eu tenho CZAZ, parcela do segundo produto escalar. AZCZ, parcela do segundo produto escalar. AZBZ, parcela do primeiro produto escalar. Na primeira e na segunda linhas, a gente tem também a mesma coisa. Elas não estão aparecendo aqui. Mas eu tenho AXCX do primeiro produto escalar. BXAX do segundo produto escalar. Aí não importa mais, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo. Aqui o AX com o BX, aqui o CX com o AX. Isso é um indício de que esse monte de parcelas poderá ser escrita na forma de um produto escalar. Ou de uma combinação de produtos escalares. Vamos verificar se isso realmente vai se confirmar. Aqui está um pouco difícil de continuar, porque eu estou precisando andar demais com a tela e o cálculo está ficando muito grande. Mas, enfim, vamos tentar. Vamos caçar as componentes que acompanham o vetor, componente BX, por exemplo. Eu tenho
um BX aqui, tenho um BX aqui, e eu acho que eu não tenho um outro BX, não. Certo? Vamos então fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar a componente BX em evidência. Quando eu colocar o BX em evidência, nós vamos ficar com o seguinte. A, VEC B, VEC C, vai ser igual a quê? Então, colocando BX em evidência. Colocando BX em evidência, nós vamos ficar com BX que multiplica AYCY mais BX que multiplica CZ vezes AZ. Por que mais? Porque aqui eu tenho um unitário menos I, né, com esse sinal menos. Reparem que se você olhar para o produto escalar de A com C, tem a parcela do produto das componentes Y e tem a parcela do produto das componentes Z. Mas não tem a parcela das componentes X. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esta parcela aqui e eu vou adicioná-la aqui. Claro que eu não posso fazer isso impunemente. Uma vez que eu vou dar com uma mão, eu tenho que tirar com outra mão. Então, eu vou adicionar a parcela AX, CX, e eu vou subtrair a mesma parcela. Então, menos AX vezes CX. Tem alguma proibição nessa operação que eu estou fazendo? Não. No final das contas, eu estou adicionando uma quantidade no meu cálculo que é igual a zero. Mas isso me permite reescrever esse camarada aqui como um produto escalar. Claro, eu vou ganhar esse lixinho aqui, mas vamos ver o que vai acontecer com esse lixinho no final das contas. Eu vou agora caçar as componentes que acompanham o unitário BY. Aliás, a componente BY. Então, BX mais BY que multiplica. A ZCZ é uma componente, mas deve ter um outro BY perdido aqui, né? Eu tenho BY que multiplica a ZCZ, e aqui eu tenho BY, esse eu até já utilizei, né? Ou não? Não. Eu utilizei BX, né? Então, BY, AYCZ, vamos caçar o outro BY aqui. BY, AZCZ. Então, BY, AYCZ, mais AZBY, AZCZ. BY, AY vezes CZ, mais BY vezes AZ CZ. Eu estou desconfiado, eu não tenho certeza não, que essa componente aqui pode estar errada. Em razão do seguinte. Não, em princípio não, em princípio está ok. Não, eu imaginava que eu ia passar por essa dificuldade com esse tamanho aqui, gente, foi mal. Ô, Edson, Pois não. isso tá correto também, cara. Oi?
Eu acredito que está correto também. Você tem um menos bx multiplicando um menos i ali, né? Aí você vai ter um bx positivo. Você vai, se Você olhando as fala coordenadas. aqui? Não. Não, você circulou, né? Você estava falando desse de baixo, não era? Primeiro foi o BX que eu coloquei em evidência, certo? Uhum. Pois é, agora eu estou passando para o BY, ok? Onde eu tenho BY? BY eu tenho aqui, acompanhando a ZCZ, e eu tenho BY aqui também, acompanhando a YCZ. Tá estranho, eu não vou mentir para vocês, eu confesso, eu acho que eu me perdi no cálculo. Acho que não ficou... Não tá legal, Kevin. Parece que tem um erro em algum lugar. Porque não era para eu encontrar esse BY 3 vezes como eu estou encontrando, tá vendo? Pelo menos eu estou desconfiado que pode estar errado. BY está aqui. Parece que está aqui também. Enfim, parece que há algum problema na conta. Ô, gente, eu não vou mentir para vocês, não. Para que a gente não perca tempo nisso, tá certo? Eu prefiro fazer isso em casa com calma, tá certo? Colocar na mesa digitalizadora, gravar de novo e mandar para vocês. Eu acho que é melhor do que ficar caçando o erro em cima disso aqui, tá certo? Eu acho que vai ser mais honesto da minha parte e a gente vai perder menos tempo. O fato é o seguinte, deu certo na primeira linha o que eu estava fazendo. Deu certo. Essa adição do AXCX. Eu esperava que isso aqui realmente fosse acontecer. O que eu tô achando engraçado é essa presença do BY em outras parcelas. Eu realmente posso ter errado. O raciocínio ele vai ser semelhante ao que eu fiz em todas as outras linhas. Eu vou sempre verificar a parcela que está faltando para que eu tenha um produto escalar. Então, aqui, quando eu coloquei a YCY e a ZCZ, como eu coloquei, eu percebi que faltou o termo AXCX para eu poder ter o produto escalar de C com A. Aqui, como eu tenho alguma componente errada, eu prefiro não seguir em frente. Eu prefiro fazer a conta em casa com mais calma para eu mostrar isso para vocês com maiores detalhes. Mas em todas as parcelas, eu sempre vou precisar somar e subtrair uma parcela para que eu consiga verificar o produto escalar que vai aparecer. O fato é que isso aqui, quando bem feitinho, se eu fizer direitinho, isso aqui vai me dar o seguinte. Se eu colocar todas as parcelas corretamente, e eu vou fazer isso para vocês provavelmente amanhã, isso aqui vai me dar BX que multiplica esse conjunto de 3 parcelas aqui, ele vai dar A escalar C. Na direção I. Mas a gente também vai aparecer com uma parcela, que é uma parcela BY que multiplica A escalar C. E se você fizer a coisa certinha, e eu também, na direção J, você vai ter uma componente BZ que vai multiplicar A escalar C, na direção K. Então, após você somar e subtrair todas as parcelas, você vai ter BX que multiplica essa parcela, BY que multiplica essa parcela, BZ que multiplica essa parcela. Aqui não é nem mais, não. Aqui é um igual. Não é só isso que vai aparecer. Você também, na hora que você somar e subtrair parcelas em todas as linhas, você também vai se deparar com isso aqui. Você vai ter CX que multiplica A escalar B.
na direção I. Menos CY que multiplica A escalar C, A escalar B na direção J. E depois, CZ que multiplica A escalar B na direção K. Mas e as parcelas que eu adicionei e precisei subtrair? As que eu adicionei, elas vão servir para compor os dois produtos escalares que vocês estão vendo. Aí tem esse lixinho aqui. BX, AX, CX. Acontece um trem verdadeiramente milagroso. Você vai ter isso aqui. Menos BX, AX, CX na direção I. Aí, na hora que você faz a mesma coisa para essa componente que vai acompanhar o A escalar B, você vai ter um termo que vai te dar BX, AX, CY, CX também na direção I. Então, BX, AX, CX e BX, AX, CX. Ambos na direção I, mas com o sinal trocado. Essa parcela cancela com essa. Não é só isso. Vocês também vão adicionar e subtrair termos que vão te dar as combinações BY, AY, CY na direção J. Mas, aí vai aparecer um termo BY, AY, CY na direção J. Podem ver que é a mesma combinação de componentes, com os mesmos vetores unitários, um com sinal negativo, o outro com sinal positivo. Então, os termos que você está subtraindo em relação àqueles que você adicionou para compor os produtos escalares, eles vão se cancelar com outras parcelas do cálculo. E, por fim, você vai ter também BZ, AZ, CZ na direção K, mais BZ, AZ, CZ na direção K. Esse cara vai cancelar com esse cara aqui. Ô, Edson. Oi. A hora que você estava fazendo ali o BY, ali, você não teria que pegar as componentes na mesma direção? Porque aí você pegou AYCZ, sendo que tem uma outra componente em BY, que está AX, CX, e tem uma outra que está AZCZ. Daniel, Daniel está falando, não é? Isso, aham. Daniel, em qual linha exatamente você está falando, cara? Não, para baixo, um pouquinho para baixo. Ah. A hora que você começa, que você escreve, bota o BY em evidência, sim. Você não queria pegar as componentes na mesma direção, no caso? Porque aí você colocou tipo AYCZ. É. Mas foi o que eu vi aqui na minha mesa, na mesa digitalizadora. E é por isso que eu estou achando que eu errei na transcrição de alguma parte. Aqui eu tenho, ó, BYAYCZ. Pode ser que aqui eu posso ter feito errado. Aqui eu Porque, poderia... por exemplo, tem outros BX multiplicando outra... Eu vacilei, cara. Outra coisa. E na última hora que você estava multiplicando, que está menos K, porque o menos K está repetido 2 vezes. Aí, essa última está errada, eu acho que é J. Não é menos K, não. Porque como você pulou, aí você tinha que ter olhado o de cima lá. Rapaz. Você pulou, eu inverti, na hora que você... né? Você pulou... K vetorial com J... K vetorial com J dá menos I. Na verdade, daria menos I aqui e menos K aqui em cima. Eu fiz de forma organizada aqui no meu caderno. Essa onde está menos K está dando J. E essa onde está menos I está certo. Eu acho que você trocou lá os produtos vetoriais na hora que você estava botando em evidência. Acho que não vale a pena, o Daniel, sinceramente, eu acho que não vale a pena eu tentar encontrar esse erro agora. Entendeu? Tá, não, beleza. Eu acho que é melhor eu fazer a gravação de novo e mandar para vocês. Pelo menos em linhas gerais, eu acho que vocês conseguem reproduzir essa conta em casa, tá certo? Mas aí com a folha do papel bem maior, você tem mais facilidade para transcrever. Aqui a folha é muito pequena, da folha da mesa digitalizadora.
eu tenho de ficar nesse vai e volta o tempo todo. E daí acaba que faz uma bobagem que não aconteceu aqui. Eu vou fazer em casa com calma, aí eu faço e disponibilizo para vocês. Acho que é melhor. Mas se você conseguiu fazer aí certinho, organizadinho, ótimo, tá certo? Beleza? Beleza. Tá ótimo. O que eu quero que vocês percebam e tentem fazer em casa também é isso. Em todas as parcelas, vocês vão ver que vai faltar uma parcela para compor um produto escalar. Aqui faltou a componente X. Eu somei e subtraí a componente X. Aqui talvez vai faltar uma componente Z. Você vai ter que ver direitinho, porque aqui eu estou percebendo que tem um erro. Talvez aqui seja AYCY mais AZCZ. Aí você vai somar AX, CX e subtrair AX, CX também. E assim por diante. Então, em todas as parcelas, você tem que fazer esse jogo de compensação. Põe um produto de parcela, de componentes, para fazer o produto escalar e subtrai aquilo ali para poder compensar a adição que você colocou. Essa parte final acaba que é a mais importante, né? Que é a que vai te conduzir ao resultado final. Mas a gente tem que fazer aquela parte intermediária ali corretamente. O fato é que depois que você faz tudo corretamente, você vê que a componente BX multiplica o produto escalar de A com C, a componente BY multiplica o produto escalar de A com C, e a componente BZ multiplica também o produto escalar de A com C. Eu poderia, então, fazer o seguinte. Colocar esse produto escalar em evidência. E eu ficaria com BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K, que multiplica A escalar C. Depois, na segunda parcela, olha que bonitinho, todas aparecem com o sinal negativo, então eu vou colocar esse sinal em evidência, fico com CX na direção I, mais CY na direção J, mais CZ na direção K, que multiplica. Aí você pode ter ou A escalar B ou B escalar A, vai depender da maneira como você está escrevendo no seu caderno. E eu vou colocar na ordem AB. Então, vou ficar com A escalar B. O que é esse primeiro termo que eu estou sublinhando aqui? BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K, é o vetor unitário B. Aliás, é o vetor B. É B que multiplica A escalar C. Menos CX na direção I, mais CY na direção J, mais CZ na direção K, é o vetor C. É C que multiplica A escalar B. Isso aqui é que é o produto vetorial de B com C. Essa conta eu creio que vocês não vão querer fazer nunca mais na vida de vocês. Mas eu vou tentar fazer para ensinar para vocês direitinho como é que você prova esse resultado aqui. Tá certo? Tentem fazer com o uso do Levit Vita. Só que vocês vão ter que verificar, e eu quero que vocês corram atrás disso um pouquinho, vocês vão ter que empregar um símbolo, que é o chamado símbolo de Kronecker, ou delta de Kronecker. Ele vai aparecer ao longo do cálculo, que é uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda. É bom dar uma olhada no livro do ARF, para que vocês possam estudar um pouquinho sobre isso. Nesse mesmo capítulo sobre vetor,
Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então vejam só. A partir de que ponto que a conexão caiu e vocês não conseguiram acompanhar? Você não tinha começado esse desenho ainda. Não. Você estava falando sobre o capítulo do livro que tinha lá nessa matéria. Tá, não, o que eu tinha dito é o seguinte. Então, vocês ficaram quantos minutos sem conexão, mais ou menos? Que bosta. Quantos minutos vocês ficaram sem conexão, gente? Há quantos minutos? Eu não sei. A última coisa que estava escrita é a primeira coisa que está circulada aí. A regra do Baccabi. Tá, o resultado do Baccabi, então, vocês chegaram a ver. Sim. Tá, então acho que é importante passar por essa discussão de novo. Olha só. Eu peço a Deus, eu acho que vocês, exceto se forem professores, não vão precisar demonstrar esse resultado nunca mais. Mas é bom saber de onde é que vem esses resultados. Eu disse o seguinte, que vale a pena tentar deduzir esse resultado utilizando a simbologia do tensor de Leavitt-Vita. Mas é importante vocês darem uma olhada no livro do Arfking, no capítulo 3, que, aliás, é onde o Leavitt-Vita vai ser discutido, nesse contexto. Lá no Butkov não tem isso, não. Tá? Porque vocês vão precisar de um elemento adicional que está lá no capítulo 3, que é o símbolo do delta de Kronecker. Porque vai aparecer um produto de 2 tensores de Leavitt-Vita. Você vai ter 2 épsilons multiplicados entre si. E o Arfking, ele ensina como é que você traduz isso no símbolo do delta de Kronecker e como é que vocês utilizam esse resultado para simplificar o duplo produto vetorial. Eu vou tentar fazer uma gravação pequena disso e eu mando para vocês também. Bem, exceto essa operação enjoada que arrebentou com a nossa aula, podemos dizer dessa forma, olha só. O produto escalar, ele te dá um número, ele te dá um coeficiente numérico, ele não é vetor, ele não tem direção e não tem sentido. Quando você expressa, então, o seu duplo produto vetorial na forma do Baccabi, você deve ter em mente que o termo A escalar C, ele é um número. Ele é um número que eu posso chamar, não importa que número seja esse, de alfa. Só para eliminar esse sinalzinho negativo aqui, o A escalar B também é um número, é outro produto escalar. Eu vou chamar esse número aqui de menos beta, só para eu poder pegar esse menos, juntar com esse menos e dar um mais. Então, reparem, o duplo produto vetorial é um número vezes o beta, mais um outro, vezes o vetor B, perdão, mais um outro número vezes o vetor C. Em outras palavras, aquela propriedade que nós dissemos lá atrás, que era importante para o duplo produto vetorial, ela está sendo deduzida nesse momento, a despeito das operações que a gente precisa rever aí para trás. Que é o seguinte, o resultado do duplo produto vetorial, ele te dá um novo vetor, que é uma combinação linear do segundo e terceiro vetores do seu duplo produto vetorial. É uma combinação linear do B e do C. E um vetor, para ser combinação linear de outros 2 vetores, necessariamente ele precisa estar no plano desses vetores. É isso, então, o que eu estava fazendo nessa nossa terceira, nessa figura aqui. E é isso que vocês não tinham visto. O duplo produto vetorial, a partir desses meus vetores A, B e C, vai lhe dar um vetor que repousa aqui, dentro do plano formado por B e C. É um negócio bastante curioso, mas que simplifica muito o resultado no final das contas. Você sabe o seguinte, você sabe que o produto vetorial de B com C, ele é perpendicular a B e C. Então, você vai ter um vetor que é perpendicular a esse plano. Então, digamos que esse seu vetor D aponta para cá, ele faz 90 graus com o vetor C e faz 90 graus com o seu vetor B,
tem que ser perpendicular aos dois simultaneamente. Agora você vai ter um ângulo, digamos, gama entre A e B, que é o resultado de B e C. E agora você vai construir um novo produto vetorial. Então você vai ter um novo plano e o seu vetor resultante tem que ser perpendicular a esse plano. Então ele vai ser perpendicular tanto ao A quanto ao vetor D, que é o vetorial de B com C. Ele vai apontar para cá. Ó. Esse aqui é o seu vetor resultante. É o A, VEC B, VEC C. Muito curioso esse resultado. Você gera um vetor que está no plano desses dois aqui. Ele vai ser perpendicular ao vetor A, perpendicular ao resultado do vetorial de B com C, e ele cai dentro do plano formado por B e C. Então, ele é uma combinação linear. Ele pode ser escrito como uma combinação linear do B e do C. Tá certo? Tem muitos resultados na mecânica, no eletromagnetismo. Como houve um monte de problemas ao longo daquela dedução, não vai dar tempo de fazer hoje. Então, na segunda-feira, eu tento fazer para vocês. Tem um resultado muito interessante que envolve movimento de cargas num campo magnético, aonde você aplica esse resultado do duplo produto vetorial para saber exatamente por onde a carga vai se movimentar. É um problema bem interessante que tem no ARFIC. É o último problema da primeira lista do ARFIC que eu marquei para vocês, mas esse é um problema que eu devo fazer com vocês em aula, tá certo? É isso então, gente. Perdemos um tempo danado nesse negócio, tá certo? Mas isso às vezes vai acontecer nesse cenário diferente em que a gente está tentando conduzir as nossas aulas. Mas esse resultado é extremamente importante porque a gente vai fazer dentro do cálculo vetorial. A regra do BAC-CAB. Não esqueçam essa regra nunca mais. Isso aqui vai ser extremamente útil para vocês, principalmente para quem ainda não fez mecânica e eletro. Tá certo? Simplifica demais as contas. Você não precisa deduzir esse resultado que a gente fez ou empregar isso que a gente tentou fazer o tempo todo. Você lembra do BAC-CAB? Aplica dessa maneira, você vai tirar rapidão qual que é o resultado do seu duplo produto vetorial. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, considerando esse rolo que a gente teve, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui mesmo, tá certo? Até porque essa aula vai precisar ser regravada, tá certo? Eu vou, então, regravar essa dedução com o devido cuidado e eu posto para vocês, creio que sexta-feira. Eu devo fazer a gravação desse conteúdo amanhã de tarde. Se eu não postar para vocês no canal e mandar o link para vocês amanhã à noite, na sexta, ao longo do dia, eu mando para vocês. Mas, por hora, eu vou encerrar por aqui, porque o que vem pela frente já voltaria com produto misto, enfim, né? Vai fugir demais, a coisa vai ficar mais dispersa do que já ficou, tá bom? Então, vou deixar apenas uma tarefa para vocês, que é a seguinte. Obter o duplo produto vetorial através do símbolo de Leavitt-Witter. Vocês vão perceber, se fizerem corretamente, que vai aparecer no resultado de vocês 2 símbolos de Leavitt-Witter. Vai aparecer um símbolo de Leavitt-Witter para esse produto vetorial e vai aparecer um símbolo de Leavitt-Witter para o produto vetorial desse cara com esse cara aqui. E eles vão estar multiplicados entre si. Então, como aparecem 2 símbolos de Leavitt-Witter multiplicados entre si,
eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro do Arfik. Então, eu sugiro que vocês estudem. No capítulo 3 do Arfik, na 7ª edição. Ou no capítulo 1 do Arfik. Mas se for na 6ª edição. Aqueles livros que eu postei lá no Google Drive para vocês. Tá certo? A análise vetorial está no capítulo 1 da 6ª edição. A tradução da 6ª edição tá boa, viu? Então, quem quiser se guiar pela 6ª edição, mas se orientar nas listas da 7ª edição, pode estudar pela 6ª tranquilamente. Então, deve estar no capítulo 3 da 7ª ou no capítulo 1 da 6ª. É para vocês estudarem o símbolo do delta de Kronecker. Ou da delta de Kronecker. O Arfik, ele vai ensinar para vocês como é que você escreve o produto de 2 Leavitt-Vita em termos de uma delta de Kronecker. Aliás, dá, se não me engano, um produto de deltas de Kronecker, algo assim. Está feito lá no Arfik. Se vocês tentarem fazer só utilizando o Leavitt-Vita, não dá para chegar no resultado. Tem que pegar o produto de símbolos de Leavitt-Vita e tentar converter em termos de uma delta de Kronecker. Então, tem alguma seção no capítulo 3 do Arfik, na 7ª edição, em que isso é discutido, isso é apontado lá, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, gente, não vou bagunçar o coreto mais não, tá certo? Eu vou gravar esse conteúdo da aula de hoje de novo e eu posto para vocês ou amanhã à noite ou então na sexta-feira ao longo do dia, tá bom? Por hoje eu encerro por aqui, tá joia? Beleza, boa noite, Edson. Boa noite, desculpem a